E aí, pessoal, mais um Virou Moda no Ar. Viram que hoje eu estou iluminada, solar, apesar desse dia cinza lá fora, né? Bom, hoje a gente vai conversar sobre uma marca de vestuário com uma pegada diferente, né? Que a gente sempre gosta de algumas novidades aí na área. Também falaremos sobre cirurgia plástica e, em homenagem ao Dia do Técnico em Segurança do Trabalho, falaremos exatamente sobre esse assunto, a importância de tratar da segurança do trabalho nas empresas. Então, bora começar! E o Tá Rolando de hoje traz informações sobre algumas novidades do universo da DC Comics. Olhem esta! De acordo com a Variety, o ator Michael B. Jordan se reuniu com a Warner para discutir o novo filme do Superman. Não foi citado se o estúdio pretende incluir o artista no elenco da produção. Fontes internas da revista ainda revelaram que a produção não deverá ser lançada antes de 2023. Gente, em 4 anos, tanta coisa pode acontecer, né? Mas tudo bem, já estão fazendo aí um kkk em torno do filme. Quem é que não gosta de Superman, afinal de contas, é um clássico, né? Outra novidade, outro alvoroço é quanto à chegada do Shawn Mendes aqui no Brasil. O cantor canadense desembarcou hoje de manhã em São Paulo para realizar apresentações nos dias 29 e 30 deste mês. No aeroporto, Shawn não conseguiu atender os fãs, porém, em sua chegada ao hotel, o astro tirou fotos e distribuiu abraços. Olha que fofa essa foto, dando abracinho nas fãs. Eu acho que realmente os artistas precisam tirar um tempinho para fazer isso e prestigiar quem prestigia eles, né? Quem os torna, na verdade, tudo isso que eles são. Então, parabéns ao Shawn por esse tempinho aí que despendeu com os seus fãs. Bom, vamos falar então sobre uma marca de vestuário com uma pegada diferente, tem como público-alvo o público mais jovem. E para conversar com a gente, estamos aqui com o empresário e proprietário dessa marca, o Leonardo Lack. Tudo bem, Leonardo? Tudo certo, boa tarde. Então, bom, o Leonardo que já está inclusive vestindo, né, uma peça da própria marca dele muito bem, tem que se autoprestigiar, né, Leonardo? Claro, né? Exatamente. Como é que foi essa ideia? Tu é um empreendedor, começou estreando, digamos, no mundo do vestuário com a tua marca agora. Resolveu se aventurar no mundo da moda. Por que isso? Eu estava buscando alguma coisa que eu conseguisse fazer sozinho e como estudante de publicidade, eu comecei a ter mais experiência com design, com fotografia, com vendas na web. Então eu estava realmente procurando alguma coisa que eu pudesse fazer sozinho e que eu não precisasse depender de ninguém. Então, pesquisando o mercado um pouquinho, pesquisando o que estava acontecendo, eu decidi abrir um e-commerce de moda com foco no início em camisetas, né? A camiseta é uma peça universal também. Quem não gosta, quem é que não tem pelo menos uma camiseta dentro do seu armário? É o mais básico, né? Para todo mundo que está começando, é indicado começar só com camiseta para depois ir ajeitando o resto, né? E veio uma onda, Leonardo, de camisetas agora com mensagens. Acho que essa coisa do statement, né? De conseguir mostrar por meio do que tu tá vestindo o teu mood do dia. Então a gente já pode até ver. Eu adorei essa. A do Leonardo tá escrito Poa é um ovo. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui pro pessoal ver a nossa... Bom, enquanto isso eu vou falando, né? Enquanto eles vão lá e dão um zoom no ovo. Olha ali. É um ovinho correndo. Isso, bem feliz, assim. Por que isso? Na verdade, isso é algo que a gente sempre, Porto Alegre sempre reclama, né? Porto Alegre é uma província, todo mundo se conhece, Porto Alegre é um ovo, exatamente. E aí? Por que botar isso numa camiseta? As nossas ideias, assim, de artes ou o que a gente quer passar, a mensagem, ela começa pela mensagem e não necessariamente, assim, pela estética, né? Então... diversas camisetas, elas vêm de ditos mais populares ou dessas brincadeiras assim que o povo faz. E ainda mais sendo uma marca aqui de Porto Alegre e a gente gostar bastante de ser identificado como uma marca local, a gente achou que seria perfeito fazer a camiseta Pão é um Ovo e fez grande sucesso, todo mundo deu muita risada, foi muito engraçadinho. E a gente tem ela hoje ainda e
é uma das que a gente mais gosta, assim, de ter feito e que mais se identifica ainda. E né? é muito legal, porque, claro, daí como é um e-commerce, o apelo visual na web tem que ser muito grande. Tem algumas imagens da camiseta com o ovo quebrado em cima, né? Tu fica olhando, Sim. olha. A gente tenta variar bastante, assim, na propaganda, né? Até porque o nosso público que a gente busca é ser identificado justamente por esse perfil, assim, de alguém que está fazendo alguma coisa diferente, né? Então, se a gente faz uma camiseta, põe um ovo, a gente quer fazer um lookbook, o photoshoot, que realmente entre no conceito, e não que seja uma coisa mais padrão, assim, que todas as outras marcas fazem, né? Vamos rodar algumas imagens que nós temos das camisetas, enquanto isso a gente conversa aqui, Leonardo, sobre, ó, ali essa tá escrito... Essa aí é Bad Days, é da última coleção, tá? A gente tem a frente dela também, assim. É uma coisa mais mostrar para as pessoas que nem... tem muito isso incorporado no perfil da marca, que é mostrar que nem todos os dias são necessariamente bons. Então, Bad Days em inglês seria os dias ruins, né? Todo mundo tem dias ruins, todo mundo tem dias bons, então a gente tenta pregar nisso para que a gente consiga mostrar que todos os dias ruins eles acontecem e eles existem, mas que no próximo dia certamente vai ser melhor e que a gente tem que vencer isso, né? Sim, isso está dentro de uma ideia de que a vida não é perfeita e que acho que está surgindo muito em função dessa exposição exagerada de vidas idílicas na internet. Então, mostrar que não, né? Às vezes a gente está triste, está tudo bem. Inclusive, ali, ó... Temos também algumas outras imagens com boné, coleção. Também tem boné. Temos boné, temos meia. Essa última coleção, Troubles, ela foi um pouquinho mais básica, né? Mas a próxima mensagem Troubles, que é o Problemas, né? Já passa a mensagem da marca, né? Então a gente não assina como o nome da marca somente, mas a assinatura Troubles a gente usa porque ela em si já passa a mensagem, né? E aquilo que tu falou, assim, de a vida perfeita na internet, sim, está diretamente relacionado com isso. Das pessoas tentarem passar a imagem de uma vida perfeita, de uma vida feliz, e muitas vezes para quem está do outro lado da tela ali assistindo e olhando, bate aquele ressentimento de que as pessoas, olha, todo mundo muito feliz, todo mundo está na praia, todo mundo está com uma vida perfeita e eu não tô. Então a gente toca bastante nisso, mostrando que isso não é verdade e que isso está só na tela do celular, né? Agora a gente viu ali a imagem do ovo. Quem é que fez essa ilustração? Eu não digo que eu trabalho sozinho, porque eu sempre recebi ajuda de muitos amigos, né? Então, quando perguntam se eu trabalho sozinho, eu digo que não. Por mais que eu seja proprietário, eu sempre tive ajuda de todos os amigos em fotografia e ilustração. Essa ilustração é minha, a base é a finalização de um amigo meu, Lorenzo Reginato, que foi lá em casa e me ajudou a concretizar a ideia, né? Olha que legal, achei tão bonitinho. Ele tá meio sofrido, esse ovo, na verdade, né? Mas assim, ele a tá ideia rachadinho, era ele coitadinho. ficar um pouquinho assustado também com o que está acontecendo. Isso também fez parte do brainstorming, porque, enfim... E a gente acabou finalizando a arte, assim, ele deu uma melhorada, eu comecei, tive a ideia e ele finalizou. Muito legal. Agora, como é que está sendo empreender num mercado, bom, claro, num momento que não é fácil, né, para ninguém, não está fácil para ninguém, e visando um público que também tem, assim, sabe muito bem o que quer, eu acho, né? A gente tem jogado bastante com nichos, né, e não tentado vender para todo mundo. Eu acho que esse é o futuro, vender para bem específico. Nosso público ele é bem selecionado, ali dos 18 aos 24, 25 anos. E é um público que compra bastante pela internet. A gente tem essa vantagem como e-commerce de ser um público que tem mais facilidade do que públicos mais velhos de comprar na internet, né? Ao vender pela internet, a gente também leva em consideração ao colocar o preço da camiseta e para facilitar o acesso, que é o preço do frete, que para quem empreende como e-commerce aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é muito difícil, porque a gente tem um país inteiro em cima da gente e para conseguir entregar determinadas mercadorias do norte, às vezes o frete pode sair até mais caro do que o próprio produto. Então, a nossa precificação ela é sempre jogando com isso e tentando entender e tentando deixar mais acessível para o consumidor, né? E claro, quem compra na internet também está habituado a fazer muita pesquisa, né? Porque tu olha ali, daí tu compara, daí tu vê, tu já conhece a marca. Então, acaba sendo importante também agregar qualidade. Acho que essa assinatura que vocês trazem também de ser um produto com uma identidade própria. A identidade e a assinatura conta muito, né?
Também, em comparar preços, o que acontece com muitos consumidores é que eles acabam encontrando outros produtos, talvez, que para ele possa ter um valor agregado igual de São Paulo, vamos supor, ou de outros estados, e que vão ter o frete mais acessível para eles, entendeu? Então, isso é bem concorrido e por isso que a gente gosta de se identificar com uma marca local aqui do Rio Grande do Sul. A gente vende bastante para Santa Catarina também e a gente está muito feliz com isso, porque é o público que a gente quer, aqui de baixo, do sul. Sim, até dá pra ver, inclusive pela camiseta. Vocês viram que eu adorei essa camiseta, né? Porque eu não parei de mostrar ela. Mas, claro, quando fala em Poa é um ovo, só vai compreender quem é daqui, né? Sim, quem é de fora, e as pessoas que compram de fora e olham no site não entendem nada, né? E a gente faz diversificações dela com outras cores também, né? Para o pessoal mais coloridas, branca, preta, para o pessoal poder comprar, mas quem é de fora de Porto Alegre não entende nada, né? Sim, que raios é Poa, né? Poa é o nosso ovo. Já na parte do Poa já não entende, inclusive eu estou combinando com ovo hoje, estou vestida de gema, de né? Mas que bacana. E quais são, como é que tu vê, assim, os próximos anos para quem tem esse tipo de negócio? Eu acho que está crescendo muito. Está ficando muito concorrido porque está ficando cada vez mais fácil ter negócios online. Assim como eu comecei com um valor investido muito baixo, sem ter que investir em loja, só podendo criar um Instagram, um Facebook, começar a anunciar nas redes sociais e podendo ter um estoque em casa, porque nosso estoque hoje é em casa, todos os pedidos saem lá de casa, então fica muito mais fácil. E a tendência, e eu realmente espero que isso aconteça, porque a internet está aí para isso, é que as pessoas comecem a empreender mais e comecem a utilizar a internet e as facilidades que o mundo está oferecendo para começar o seu negócio próprio, né? E depois começar a pensar em crescer e fazer investimentos maiores, mas o início, ele está muito fácil. Sim, barateando os custos de uma estrutura que talvez a pessoa não conseguisse ter se não houvesse toda essa facilidade da internet, né? Sim, porque o mais difícil é onde tu vai conseguir vender e etc. E a internet está aí para isso, para te ajudar, focando numa boa fotografia, numa marca com alguma ideia legal. Sim, a internet está aí para isso, para nos ajudar. Muito bem, parabéns então pela tua coragem em empreender, né? A gente sabe que não é fácil no Brasil, mas também quando a pessoa se apaixona pelo que está fazendo, vai lá e faz e acaba sendo um sucesso. Parabéns, exato. Adoramos as camisetas, especialmente Poa é um ovo, né? Porque na verdade até que é meio verdade também. É verdade. A gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. E agora é hora do nosso diário do bebê. Virei mamãe. E esse pé agora, pega o pé, isso! Pega esse pezinho. Cadê o pé na boca? Cadê o pé na boca? Isso! Olha, mamãe. E essa língua aí pra fora, sempre pra fora. Não tem pé, vai mão mesmo. Você põe o pé na boca, e agora? Tô. E agora, Henry, qual que vai pra boca? O bico ou o pé? Ah, o bico, E o pé? Fofurinha Master fez 5 meses ontem, então por essa época eles começam com essas atividades, né? Depois me contem aí se os bebês também de vocês, em que fase estão. Bom, vamos falar então com a engenheira de segurança Graziela Flores, que é da coordenação do curso de técnico de segurança do trabalho da Fundatec. Tudo bem, Ali? Tudo ótimo, bom. Graziela. Bom, segurança do trabalho, quem é de empresas, assim, gerente de empresa, diretor, já chega a dar né? Porque é um tema bem delicado e que todo mundo tem que observar, porque pode causar realmente prejuízos bem grandes para quem está trabalhando, tanto quanto a empresa. A gente tem uma realidade bem complicada nesse quesito, né, Graziela? Sim.
Nossas estatísticas do país são bem alarmantes, são bem altas, né, em todo o Brasil, não é uma coisa específica e pontual. A gente tem agora o e-social entrando, enfim, tem as novas questões das revisões das legislações, mas é uma coisa super importante, né, que a fundamentação, né, da segurança é a preservação da vida, né, o bem-estar do trabalhador, do colaborador, enfim, psicossocial dele, físico principalmente, né, que ele volte para casa, que ele volte para a família, enfim. E ele passa muita parte do tempo dele no local de trabalho, né? Então, essa parte que ele trabalhe com segurança, enfim, de uma forma tranquila, trazendo os resultados que a empresa espera, né? Esse é o objetivo de ter essa gestão de segurança, né? Que esse funcionário esteja bem para fazer a sua produção de uma forma tranquila, né? Sem atropelos, sem problemas, enfim, sem ter que refazer o trabalho. Isso diminui e implica muito nos custos da empresa. Pois é, a gente tem historicamente, sempre se fala muito que a legislação trabalhista no Brasil é muito robusta, muito protetiva, muito complexa e, em contrapartida, nós temos esses números alarmantes, realmente, de pessoas que sofrem acidente de trabalho, que saem com lesões, têm que ficar fora do trabalho, acarretando prejuízo também para a empresa. Então, é uma situação bem complexa. No final das contas, pensar em segurança do trabalho acaba sendo um custo alto para a empresa ou é preferível realmente parar e pensar nisso para depois não sofrer um prejuízo lá na frente? Sempre vale a pena a prevenção, né? Por quê? Porque além da questão de dano moral, dano trabalhista, enfim, ações regressivas, todo um contexto empresarial que se paga, a imagem da empresa por ter causado dano, existe aquela questão também do teu trabalhador ali ter aquela lesão e ele volta para o trabalho, ele não volta, ele é incapacitado, como que ele volta, né, esse ser humano? Então é esse olhar humano para esse trabalhador e isso com certeza implica na imagem da empresa, no dia a dia lá no setor de trabalho, o meu colega veio, o meu colega não veio trabalhar, por quê, o que aconteceu, como aconteceu. Então, a forma de trabalho se vê de uma forma diferente nos nossos tempos atuais, né? Antigamente as pessoas trabalhavam 30, 40 anos na mesma empresa e hoje a coisa é muito mais dinâmica. Então, eu tenho que gostar de onde eu trabalho. E todo esse contexto, essa articulação de segurança do trabalho vai dar esse suporte na empresa para não ter esses custos e fazer com que esse trabalhador desempenhe por um longo tempo essa atividade. Pois é, quando se fala em segurança do trabalho, a gente imagina logo aquelas grandes corporações, né, que investem milhões em segurança do trabalho e tal, e de repente são acionadas na justiça, aquela coisa mais master. Mas também tem que ser aplicado em pequenos negócios, não é? Depende do quê? No que consiste exatamente a segurança do trabalho? Depende do grau de risco dela, né? A gente tem uma legislação que regulamenta esse profissional, né? Essa necessidade dele estar ali, mas aquilo ali também não é assim, só porque é necessário eu tenho que ter, não. Se eu quero agregar no meu trabalho, na minha empresa, eu posso ter esse profissional estrategicamente, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar de todo esse material, enfim, esse cuidado com o trabalhador, né? Então, é importante, sim, a empresa investir nele, porque ele vai trazer esses resultados para a empresa, sim, com certeza. Tem essa obrigatoriedade, esse grau que fala, mas por quê, né? É o grau de risco que ela faz. A gente hoje tem o grau de risco, digamos assim, das empresas que mais geram acidentes, a indústria, aí vem a indústria de alimentos, indústrias outras afins, a gente tem a indústria da construção civil também, com muitos óbitos, muitos acidentes, né, enfim, e demais empresas. Então, dependendo do setor que tu atua, ele pode ser mais crítico ou não, tu tem que ter um olhar e aí tem essa exigência mais pesada nesse sentido para o empregador ter mais cuidado. Quais são os casos mais corriqueiros de acidentes de trabalho? A gente tem no Brasil um índice muito alto de acidente de trajeto, né? Se a gente fazer uma pesquisa muito rápida, assim, muitos acidentes de trânsito que acabam linkando com a parte do deslocamento do colaborador. A gente tem muitos óbitos, a gente tem trabalho em altura, então tem questão de máquinas, né? Proteção, cuidados, tem toda uma regulamentação. Então são várias coisas que são observadas, né? A pessoa sofre um acidente de trabalho quando ela está no horário comercial, na jornada dela de trabalho, fazendo algum tipo de serviço para a própria empresa ou já vale o deslocamento até o trabalho? Quando eu sair para ir trabalhar,
conta já como se fosse um acidente, né? Ah, Porque é? o trajeto eu já estou me deixando, né, disponível à empresa. Sim. Então ele já vai ter essa análise. Claro que tudo é analisado, mas ele pode contar sim. Sim, claro, depende muito do trajeto que ele caso, faz, né? sim, né? E essas questões, assim, quando envolve indústrias, tu falaste do ramo alimentício, tem também muito a questão de química? Ou é mais maquinário que dá problema? Não, a gente não tem agora essa pesquisa, né? Mas eu acredito assim, o mais crítico, digamos assim, né? a percepção são mais os maquinários, né? Porque é uma pessoa que às vezes nunca trabalhou isso daí, a gente vem para supermercados, hipermercados, padarias, açougues, que isso daqui está dentro do nosso contexto aqui de Porto Alegre, digamos assim, né? É uma coisa mais próxima. E ali tem equipamentos, tem máquinas, e essas máquinas elas têm uma regulamentação mínima de segurança, um cuidado. Na própria higienização dessa máquina tem que ter um cuidado, não é vai lá e mexe na máquina. Então tem que ter toda uma orientação. O limite daí da responsabilidade do empregador é, digamos, né, eu tô pensando já num caso em que houve um acidente, é comprovar que ele oportunizou aos seus colaboradores todo o treinamento, toda a manutenção das máquinas, a observância de todos os certificados, eu imagino, de segurança, é por aí, é essa a ideia. Sim, esse é o correto, né? O empregador, ele tem que disponibilizar esses equipamentos, treinar, capacitar, verificar, inspecionar de tempos em tempos, coisas que a gente tem, essas coisas acontecem aqui, enfim, a gente tem esses técnicos, né? Até hoje é o dia do técnico de segurança, né? Enfim, e esses profissionais estão fazendo esse trabalho nesse momento, né? Fazendo inspeção, verificando, orientando, treinando, né? Ele é um profissional ímpar. Bom, daí a importância também de se qualificar profissionais aptos a ingressarem no mercado de trabalho e poder tornar mais popular também essas informações e mais prática, né? Tá ali no convívio realmente da empresa. Sim. O curso está começando agora, isso começa agora? Sim, nós na Fundatex estamos iniciando o curso técnico de segurança do trabalho. Ele é um curso rápido, curso técnico, né? Ele é mais rápido que uma faculdade, enfim. Estamos iniciando agora, no dia 5 agora de dezembro, quem tiver interesse, quiser conhecer as nossas instalações, teremos um talk show com professores que são profissionais da área, com uma vasta experiência, tirando dúvidas de como é o curso, como é esse profissional, enfim, para a pessoa ter uma ideia do mais ou menos de como é viver isso daí, né? Então a gente está disponibilizando esse espaço aí, esse tempo para as pessoas conhecerem, enfim, de qualquer interesse para estar conhecendo essa profissão tão bela que é, né? Que cuida do ser humano. Que bacana. Graziela, muito obrigada pela tua presença, pelos teus esclarecimentos também quanto ao assunto. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta e o papo agora com o Dr. Guilherme Sorrentino sobre cirurgias plásticas e outros procedimentos também, né, doutor? Sim, procedimentos minimamente invasivos, né, Ali? Bom, prazer te ter de novo aqui. Muito obrigado. Inclusive, quando vieste, eu estava com uma barriga, né, doutor? É verdade. Ela já saiu, já está ali na rua. Estou acompanhando na rede social, que tá tudo muito bem, né? Então, parabéns aí. Tá tudo ótimo. Bom, isso, aliás, já é um papo por si só. O que as mulheres, após ter filhos, podem fazer? Mas a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Estamos às vésperas do verão. Temos falado muito aqui no programa sobre uma série de procedimentos que são possíveis, né? As pessoas ficam bem nervosas. Chega novembro, parece que todo mundo lembra que vai ter que ir para a beira da praia ou beira da piscina e ficam nervosos com isso. Não precisava, né, gente? Ó, segurança aí, autoconfiança. Mas, claro, todo mundo quer dar o melhor de si. Sim. Mas para cirurgias plásticas, o que é possível fazer ainda nessa época do ano e quais são os procedimentos que acabam sendo mais procurados, tendo em vista as questões de sol, calor, enfim? Ótima pergunta, Ali. Porque, na verdade, chega essa época do ano e as pessoas, a cidade a gente vê que está mais agitada, está todo mundo querendo resolver tudo na última hora, né? Parece que deixaram o ano inteiro para resolver em dezembro. E em cirurgia plástica não funciona bem assim, né? Principalmente cirurgias maiores, né? Onde a gente sabe que a cicatrização vai levar 3 meses no mínimo para começar a ficar com um aspecto bom. O edema, o inchaço também é de 3 a 6 meses para o paciente começar a ver o resultado da cirurgia. Por exemplo, lipoaspiração, abdominoplastia, mastopexia, que
que são cirurgias que, para o paciente ver o resultado, demora pelo menos 6 meses. Então, essa ideia que os pacientes têm de que, não, vamos operar agora em novembro, porque no verão eu vou estar já 100% e podendo botar uma roupa mais justa para o ano novo, isso é muito errado. E, inclusive, foi um erro que eu cometi já algumas vezes durante os anos passados, aí, já como cirurgião plástico, que foi lotar a agenda de dezembro com cirurgias grandes e chegava no ano novo, no Natal, as pacientes estavam insatisfeitas, porque elas estavam achando que iam estar 100% e, na verdade, estavam ainda 30%, 40% no máximo. Sim, até porque fica inchado muitas vezes, né? Tem um inchaço e tem uma questão também que acho que é o principal na hora de decidir ou não decidir a cirurgia, que é saber que o pós-operatório tem que evitar pegar sol na maioria das cirurgias tem que evitar pegar sol, vai estar usando uma malha, uma cinta compressiva, às vezes uma placa na barriga, que no calor, abafado, fica úmido, então é tudo pior. Então, atualmente, eu costumo deixar a agenda de dezembro, principalmente, para casos menores. Então, esse ano eu tentei fazer isso, tentei tirar cirurgias grandes, eu avisando o paciente, teu caso é melhor esperar um pouquinho mais, vai para o verão, aproveita, depois que tu voltar do verão a gente faça a cirurgia, quando são cirurgias grandes, né? Principalmente por causa da malha cirúrgica e do sol. O sol, ele degrada o colágeno, né? Então, isso associado a uma pele esticada pode dar estria. Então, quando eu falo isso, a paciente entende. Mas, via de regra, elas tentam. Não, mas eu quero fazer. Tem uma afobação também, né, doutor? Porque, a gente sabe que o brasileiro faz muita cirurgia plástica, tem uma preocupação enorme com a parte estética. Sim. Só que aí chega em dezembro, quer fazer tudo e, claro, também requer repouso, porque são cirurgias. Sim. E dezembro é aquele mês que a gente tem sempre muita coisa para resolver ainda, né? Então, às vezes, é questão de ter que viajar para visitar um familiar. É o final de ano que, às vezes, um mês para trabalho, tu consegue resolver muita coisa, né? Então, a gente sempre tem algumas coisas pendentes para resolver, metas para o ano que vem. É um mês que, para cirurgias plásticas maiores, como abdominoplastia, mastopexia, eu costumo não indicar. A não ser, que seja um caso assim. Doutor, é o único mês que eu tenho para tirar férias. Eu só consigo nesse mês. Bom, daí a gente abre essa exceção, né? Avisando bem a paciente, alertando bem, né, os cuidados que vai ter que ter do pós-operatório e que vão ser mais difíceis, né? Vai estar no meio do verão, as pessoas indo para a praia, as pessoas indo para a piscina e ela não vai poder. E aí muitas vezes mora o problema, porque elas não conseguem deixar de ir e tem o cloro da piscina, tem a areia da praia, que acaba às vezes... pode dar problema. Pode dar problema. Quando tu estava falando aqui, tu usou muito o feminino, né? Elas. Isso é porque as mulheres ainda são as que mais procuram cirurgias plásticas? Sem dúvida. Mas não só por isso. É porque as cirurgias em homens, as que eu costumo fazer, normalmente elas são bem mais light. A gente opera muito transplante de cabelo na clínica e é uma cirurgia que hoje em dia, com o avanço da técnica, com o avanço da tecnologia, o pós-operatório é muito tranquilo. Então, para homens, ainda as cirurgias que a gente costuma fazer com mais frequência, elas podem ser feitas em dezembro. Transplante de cabelo, algum tipo de preenchimento, uma lipinho ou outra menor. Uma lipinho, eu gosto. O que seria uma lipinho? É porque o homem, né? Quando o homem tem uma obesidade, né? Que aquele paciente que realmente não tem indicação para plástica, bom, daí a gente indica a dieta. Quando o homem faz lipo, são gorduras localizadas. Eu chamo de lipinho, mas é uma lipoaspiração igual às outras. Lipinho. Porque existe o termo hoje, lipo light, Eu não gosto a lipinho até foi um diminutivo que eu usei, mas eu não gosto de usar esses termos, por quê? É uma cirurgia igual às outras. Sim, vai requerer cuidados da mesma forma. Vai precisar, mas quanto menos volume de gordura for tirado, menor o traumatismo do tecido, menor o tempo de recuperação. Então, lipos pequenas, digamos assim, em homens é mais comum do que em mulheres. Mulheres, normalmente, a lipo é aquela lipoescultura, que elas já chegam dizendo, doutor, eu quero lipoescultura no braço, na perna, na barriga, nas costas, ou seja,
Não é lipoescultura, é uma lipo total. Doutor, mas aí assim, a gente, claro, quem não entende, né, muitas vezes vê essas notícias, assim, mas não pode fazer essas cirurgias que levam não sei quantas horas, porque é arriscado. E a pessoa faz tudo isso de uma vez só? Pois é. O que acaba acontecendo às vezes, Ali, é que a paciente, ela acaba conseguindo convencer o cirurgião. Já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes é uma indicação de uma amiga, às vezes é uma pessoa que ela te convence, que ela, doutor, mas eu só tenho essa data para fazer. E quando a gente é mais novo, e eu me incluo nessa, né, eu estou há 5 anos formado, a gente ainda tem uma tendência de achar que não, vamos então fazer para ajudar a paciente. Mas hoje em dia eu percebo, olha, que eu vou ajudar realmente a paciente não fazendo aquela cirurgia, porque ela vai estar evitando de correr risco, o pós-operatório vai ser mais tranquilo. E cirurgia plástica não é assim, hoje eu quero resolver tudo hoje. Não acontece assim, então acaba que o resultado acaba ficando também abaixo do esperado quando a gente tenta fazer tudo de uma vez só. Então, essa questão de cirurgias grandes, eu tenho um limite, daí é uma limitação minha, pessoal, e que muitos cirurgiões não têm, que é o limite de 5 a 6 horas de cirurgia. Pelo fato de que o maior risco em cirurgia plástica é a trombose. E a trombose aumenta bastante o risco após 6 horas de cirurgia. Então, eu boto como limite, né, de planejamento 5 a 6 horas de cirurgia. O que é 5 horas de cirurgia? Uma lipinho? Ou não, aí dá para fazer uma lipinho e mais alguma coisa, uma lipona? Assim, lipoaspiração, quando a indicação da lipoaspiração, a indicação tradicional é gordura localizada. Hoje em dia está ampliando, né, essa indicação. Gordura localizada são casos de pacientes magras, né, que tem uma gordurinha em um lugar ou outro, que com academia não sai, que com dieta não sai. Esses são os casos ótimos para lipoaspiração. Mas hoje em dia a gente acaba ampliando essa indicação, fazendo casos de pacientes que têm uma gordura mais espalhada, digamos assim, e acaba sendo uma cirurgia maior. Então, se for fazer uma lipoaspiração, uma paciente que tem uma gordura corporal, digamos, acima de 30%, só a lipoaspiração já vai dar aí mais ou menos 4 horas de cirurgia. Então, eu costumo avisar as pacientes, né, que lipoaspiração, se quer fazer uma lipo caprichada, tem que fazer sua lipo. A não ser que seja realmente gordura localizada. E tu pode associar a uma mama, ou um abdômen e conseguir fazer nesse tempo, né, que eu te falei que é mais ou menos 5 horas. Uma cirurgia de próstata e mama, por exemplo, leva 1 hora. Só isso? É uma cirurgia tranquila. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vai interessar muitas mães. Após a amamentação, quanto tempo depois para botar silicone se quiser? Perfeito. Não, assim, gente, não sei quem está com essa dúvida por aqui, tá? Só assim perguntando. É uma ótima pergunta, porque assim, tem muitas mães que vêm amamentando e querendo já, mas eu quero fazer o quanto antes. O indicado é após 3 meses, depois que parou de amamentar, né? Não é depois da gestação, então é depois que teve o parto, né? Então é depois de 3 meses, depois que parou de amamentar. E claro, tem medicações que vão fazer esvaziar a mama, e a avaliação é muito individual. De repente vai chegar uma paciente para mim que mesmo depois de 3 meses de cirurgia, está com uma mama inflamada, com muito leite, que tem que ser esvaziada. Então, a indicação de cirurgia plástica é sempre individualizada. Mas, via de regra, o número que a gente dá assim, para as pacientes, em geral, é 3 meses. Que é um tempo também até para o corpo se restabelecer, né? Perfeito. Enfim, são tantas mudanças após. Junto a isso, aliás, acho até que sinto que passou um pouco essa histeria, mas teve uma época em que se falava muito assim, a pessoa vai lá, ganha o bebê e já quer entrar na faca, né? Como dizem, que é para voltar ao normal. O ideal, claro que não é esse, né, doutor? Depois que teve o filho, né? Depois do parto, vai ter aqueles 6 meses de amamentação. Mas eu não vou amamentar. Mesmo assim, é um tempo que precisa para o teu corpo passar pelo processo de cicatrização. A cicatrização, Ali, ela dura pelo menos 2 anos, né? Depois de 2 anos, tu consegue dizer, agora a cicatriz está mais ou menos como ela vai ficar. E mesmo assim, ao longo da vida, ela vai melhorando. Mas nos primeiros 6 meses, ela vai passando por mudanças. No primeiro mês, ela fica perfeita. No segundo mês, fica vermelha. No terceiro mês, começa a largar. Então, e essa cicatrização não é só na pele, é na parte de dentro também. Ou seja, no útero, no músculo abdominal,
Então, para a gente operar uma paciente que a cicatriz esteja já numa fase avançada e a gente consiga operar, tem que passar pelo menos 6 meses. Antes disso, o corpo está num processo inflamatório de cicatrização e que sangra mais, os pontos não pegam direito. Muitas vezes a gente vai mexer numa ferida que ainda está num processo inicial. Processo inicial por quê? Porque ao longo de 1 ano, a cicatriz tem uma força têncil, uma força para não abrir, de aproximadamente 70% da pele. Depois de 2 anos, ela chega a 80% de força têncil da pele. Ou seja, uma cicatriz nunca vai ser tão forte, tão resistente quanto a pele normal. Ah, é? Então é que nem costurar um tecido mesmo. Ali é um lugar onde mais provavelmente pode rasgar. Tem algumas comparações que eu faço com o tecido também, né? Porque é muito parecido. E então a cicatriz, mesmo depois de 2 anos, ela não tem a mesma resistência da pele. Imagina então com 2 ou 3 meses. E tem uma outra coisa, né, gente? Assim, porque para fazer cirurgia plástica com bebê em casa, a pessoa, então, eu não sei, não pode pegar peso, então o que tu faz? É complicado, né? Tem essas questões. Eu sempre gosto muito quando o marido vem junto na consulta, tá? A paciente, quando ela quer operar, eu posso falar um monte de coisa negativa, que ela vai sair e vai agendar a cirurgia. Não interessa. Quando vem com o familiar, é diferente. O familiar, ele fica atento, ouvindo, e ele pega aqueles detalhes, né? Mas ele te avisou isso, te avisou aquilo. Então, o familiar, quando vem junto, ele ajuda muito na hora de decidir o tempo certo. Mais racional. E eu já aviso ele, olha só, nessa cirurgia, tu vai ter que ter 3 semanas que a tua esposa não vai poder cuidar dos filhos, não vai poder limpar a casa, não vai poder dirigir. Ou seja, eu olho para ele e já dá uma risadinha, mas é verdade, vai precisar ajudar a esposa. Então é muito importante, quem não tem esse tempo para se cuidar de pelo menos 3 semanas em algumas cirurgias, não opera, porque vai ter incômodo, né? Só uma prótese que é um pouco menor, bom, daí 2 semanas está de bom tamanho, dependendo da técnica utilizada. Agora, as cirurgias de abdominoplastia, mastopexia, cirurgias com muito corte, é de 3 a 4 semanas para não se incomodar no início. E depois tem que continuar cuidando. Além dessas que são clássicas, né? A abdominoplastia, lipoaspiração, enfim, também no abdômen, prótese de silicone. O que mais que tem saído? Assim? O que as pessoas estão querendo arrumar? Devido ao aumento do número de pacientes operadas de cirurgia bariátrica, tem vindo cada vez mais nos nossos consultórios pacientes que fizeram cirurgia de redução do estômago e que perderam aí 50, 60 quilos, né? Essas pacientes, elas têm que ter a consciência de que elas vão se tornar umas pacientes crônicas de cirurgia plástica, né? A cirurgia bariátrica vai fazer elas emagrecerem e vai sobrar pele. Então, sobra pele no rosto, sobra pele no braço, na mama, no abdômen, na perna. Ou seja, elas vão ter que passar depois por pelo menos 3 procedimentos, às vezes até um pouco mais, para se sentirem realmente satisfeitas. Porque não adianta, né, a gente emagrecer e ficar com aquela sobra de pele. E a pele, ela não volta. Não volta. A pele, depois que ela esticou, é que nem um elástico, né? Ela quebra as fibras de elastina e ela, quando o paciente é jovem, né, com estímulo de academia, de boa alimentação e estimuladores de colágeno, melhora um pouco, mas quando estica realmente, ela não volta, ela volta muito pouquinho. Então, acaba que o paciente fez a cirurgia para se sentir bem, só depois da cirurgia plástica mesmo, que ele vai se sentir bem. Sim, daí realmente é um processo, né? Até porque é uma situação mais... É uma cirurgia reparadora. Mais drástica, exatamente. A gente considera reparadora, né? Estética é aquela coisa, não estou me gostando assim, isso é estético. Agora, reparador é quando, por exemplo, uma dobra de pele forma fungo, fica úmido. Ela é necessária. É necessária, né, para a saúde do paciente e para o dia a dia. Bom, tiramos hoje várias dúvidas de cirurgia plástica, tenho certeza que foi útil para muita gente, para mim foi. Então, muito obrigada, doutor, por todos os seus esclarecimentos. Praticamente uma super consulta aqui para vocês, hein? Olha que maravilha esse programa. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com o nosso momentinho de moda por aqui. Não sai daí.
Já de volta e agora, claro, aliás, 2 dias que teve tantos convidados aqui que a gente não pôde mostrar o look do dia, mas hoje eu não perco por nada. E eu tô toda de amarelinho, né? Não dava pra perder essa. Então vamos lá, começando pelos pés. Hoje estou com um sapato que não é muito comum. Eu já usei, claro, né? Como vários que eu uso aqui. Olha que bonitinho, delicado. O detalhe do laço deixa bem feminino. E estou usando um conjuntinho, gente. Olha, todo amarelo do mesmo tecido. Quer coisa mais prática do que isso? Não, né? Olha aí. Uma bermudinha, dependendo do ambiente de trabalho, dá pra ir, no meu caso dá, tá? Podia ter posto aqui, né, direitinho pra dentro da barra. Com um casaqueto e a regata do mesmo tecido. Então é ótimo, não precisa pensar em nada. Pra dar um detalhe diferente de cores, vejam este maxi colar bem cheio de cores, pedras. Esse que dá o tchum, dá o diferencial no meu look. Que tira o amarelo. Ó, deixa eu mostrar pra... Olha que lindo que é, tá vendo? Ele faz, inclusive, às vezes, de um efeito na gola. Eu tentei botar bem justinho perto da gola para parecer que é quase uma aplicação. Então tá aí uma forma de mudar a sua composição sempre com um bom acessório. Se eu trocasse por um preto e um sapato preto, já trocava a cara totalmente. Bom, já que estamos falando em conjuntinhos, o nosso Drops de Moda de hoje traz referências de terninhos, todos muito estilosos, em vários estilos diferentes para encarar a jornada de trabalho. Bora lá conferir. Um terninho mais lindo que o outro, e vocês viram que vai do uso desde com tênis até escarpã, com camisetas, uma blusa mais social, dá pra fazer uma série de composições diferentes e usar em vários locais. Bom, para encerrar o programa, temos o nosso videozinho do TikTok para dar aquelas risadas gostosas no final do Virou Moda. Confere aí. ¡Llegó el pavo! 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 Pobrezinho do peru, de ação de graças, mas bom, pelo menos a música tava animada, né? Faz parte. A gente vai ficando por aqui e volta amanhã para mais um Virou Moda. Beijo, gente. Obrigada.